Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Power BI. Como obter dados da web no Power BI. Esse assunto é muito interessante, dá para fazer em outros programas da Microsoft também. É quando a gente vai na internet, vai extrair uma tabela, por exemplo, direto de um link, de um site. Você não precisa ficar colando para outro programa, fazendo limpeza. Uma dica muito legal para você ter os dados de forma muito prática no Power BI. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa as bases de dados que a gente disponibiliza para o Power BI. Bora para a tela. Eu estou na tela do Power BI, note que eu não tenho nenhuma base de dados ainda, um projeto totalmente em branco. E o objetivo aqui é obter dados da web para o Power BI. Esse assunto é muito interessante. Vamos supor que eu preciso criar um projeto relacionado a filmes, bilheterias de filmes. Então eu vou lá no Google, vou fazer uma pesquisa aqui, ó, campeões de bilheteria mundial. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um nome aqui na frente de Wiki. Por quê? Eu sei que o Wikipedia, que é um site sensacional, traz muitas tabelas dessas informações que a gente pesquisa. Então eu vou dar o Enter. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Vai aparecer muitas sugestões de conteúdo e me surgiu aqui um link que eu já havia clicado inclusive. Quando eu clico aqui, ó, lista de filmes de maior bilheteria. Olha que interessante, o Wikipedia vai me trazer muito conteúdo aqui sobre o assunto, sobre os filmes com maior bilheteria, aqueles que renderam mais dinheiro, um monte de curiosidades. Mas quando eu venho aqui na parte de baixo, olha o que eu tenho. Eu tenho várias tabelas que seriam perfeitas para eu utilizar no Power BI, em alguns casos no Excel. Só que se a gente não sabe extrair esses dados da web para o Power BI, para o Excel, a gente vai fazer o quê? Copiar, colar em um outro programa, fazer a limpeza e vai dar um baita de um trabalho. Eu vou mostrar uma dica para você levar essas tabelas para o Power BI de forma muito simples. Então eu desço aqui e percebo que além dessa primeira tabela eu tenho outras. Essa segunda aqui, ó, maiores bilheterias mundiais ajustadas de acordo com o Guinness Book. Muito interessante. Depois eu tenho aqui, ó, outra tabela também, linha do tempo mundial. Então eu tenho várias tabelas. É importante entender essa quantidade de tabelas, porque na hora que a gente vai selecionar os dados lá no Power BI, vai aparecer mais de uma tabela, você tem que saber qual você quer. Eu volto aqui na parte de cima do artigo e eu vou selecionar este link. Então, clico duas vezes e Ctrl C, eu vou copiar esse link. Agora eu volto no Power BI e eu quero o quê? Uma daquelas tabelas, mas quero fazer o mínimo de trabalho possível. Eu venho aqui na guia página inicial, obter dados, eu vou escolher aqui obter dados da web, tá vendo essa opção? Quando eu escolho obter dados da web, vai abrir a caixa da web, eu posso escolher avançado ou básico. Nesse caso eu vou manter em básico. E agora eu vou colar aquele link do Wikipedia, Ctrl V. Quando eu dou o OK, o programa vai pensar um pouquinho e vai abrir essa nova caixa aqui chamada navegador. Depois de alguns segundos, olha o que vai acontecer. A caixa navegador irá listar todas as tabelas, informações relevantes contidas no arquivo. E agora eu preciso saber o nome da tabela que eu quero utilizar. Lembra que eu te mostrei? Eu tenho aqui a tabela bilheterias mundiais, a tabela maiores bilheterias mundiais ajustadas, eu tenho aquela outra que eu mostrei também, a linha do tempo mundial. Para este exemplo aqui eu vou utilizar essa primeira, maiores bilheterias mundiais. Depois de escolher a tabela, eu vou clicar no botão carregar. E caso fosse necessário, eu poderia editar as informações também, mas me parece que para essa tabela tudo vai vir perfeito aqui para o Power BI. Depois de alguns instantes, eu posso vir aqui na categoria de dados e observar os dados que eu extraí da web. E olha que interessante! Eu verifiquei se existe algum problema nos títulos, por exemplo. Em alguns casos, ele não reconhece os títulos, né? A gente precisa ajustar. Ou algum problema com linhas vazias, mas perceba que a tabela veio perfeita aqui para o Power BI. Isso significa que eu posso simplesmente vir aqui para a construção do relatório e utilizar esses campos perfeitamente. Só para a gente fazer uma interação básica, eu vou habilitar aqui o campo de visualizações, vou criar uma tabela, eu vou trazer aqui, por exemplo, o campo filme e também o campo bilheteria,
assim a gente vai saber quais são as maiores bilheterias. Eu poderia também criar um card para trazer, por exemplo, o nome do distribuidor, quando eu escolher algum filme. Então vou arrastar aqui, ó, distribuidor, Century Fox, e eu vou trazer também um outro card aqui de forma bem rápida, para trazer a bilheteria em maior destaque. Então, conforme eu escolho o filme aqui, por exemplo, Beauty and the Beast, eu vejo aqui quem é o distribuidor, eu vejo aqui a bilheteria desse filme. Uma interação bem simples aqui, só para a gente entender como é fácil obter dados da web no Power BI. Então você vai encontrar um artigo, uma página que contém a tabela desejada, e ao invés de você extrair aquelas informações para outro programa, fazer limpeza, ter aquele trabalho todo, basta você copiar o link, entrar aqui no Power BI e obter dados, escolher a opção web, colar esse link na caixa da web e então escolher a tabela desejada. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como obter dados da web no Power BI. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.